Aí eu vou te responder melhor lá na frente, mas a capoeira é explosiva, ela é explosão. Todas as artes marciais é explosão, não é nem velocidade nem força. Então, se você tem a velocidade e a força, você faz um golpe com maior explosão. Tá bom? E eu vou falar isso na frente. Respondendo o que você está falando, é chegar na explosão, não é força por força, não. Para empurrar ou para ficar segurando, não. É força explosiva. Tá bom? Eu digo no caso de uma correção. Você quer mostrar, por exemplo, quando um aluno fala, faz uma armada, a pessoa faz uma armada de qualquer jeito, eu falo, não, a postura não é essa. A postura é assim, você vai girando e para. Eu seguro a perna dele e digo, segura assim. Essa postura tem que ser a correta. Então, por isso que eu estou perguntando se está usando a resistência. Resistência. E só a resistência mesmo. Força teria que traçar alguma coisa além. A resistência aí dele. A gente faz isso aí desde não sei quando. Aí, eu falei. Aqui são as valências físicas. Existem livros que colocam várias valências físicas. Eu tirei isso aqui do professor meu da faculdade, o mestre Gilmar Guedes. Então, e as pessoas confundem muito com valências físicas com qualidade física, né, mestre? Cada modalidade tem as suas qualidades físicas. Imagina a qualidade física daquele esporte que o cara trabalha com tiro ao alvo. Imagina a concentração dele. Porque o cara tem que fazer yoga, não tem que fazer nada de força, tiro ao alvo. Ele não tem nem que respirar na hora de atirar. Então, é uma qualidade física específica dele. Não adianta eu falar, faz supino, faz a espingarda pesa lá 800 gramas e você vai ser melhor. Não vai funcionar. Isso é uma qualidade física. Nesse caso, que é aquele que ele falou, que tem que trabalhar em isometria. Isometria. Aí entraria isometria. Então, valência física, ela não é qualidade física. Todos os esportes têm várias qualidades físicas e alguns autores, alguns livros, colocam mais que valências físicas. O Gilmar, eu posso falar que foi ele que falou isso aí, ele resumiu. Cada modalidade tem as suas valências físicas predominantes. Algumas têm 2, 3, 4. Dificilmente a modalidade tem as 4, tá bom? Então, força, velocidade, resistência e flexibilidade. É errado resumir igual resumir, porque é muito complexo, mas eu tive que resumir. Ó, o que seria a força? Capacidade muscular de produzir tensão, vencendo ou igualando a uma resistência. Então, é a capacidade muscular de você vencer uma resistência ou parado, seria igualando, tá bom? Velocidade, capacidade de intensidade máxima da contração muscular breve ou durante. Contração muscular de duração breve ou durante. Então, isso seria a velocidade, tá bom? É a capacidade de controle o mais rápido possível. Resistência, capacidade de manter um esforço físico por um determinado tempo. Ok? E flexibilidade, capacidade de mobilidade entre uma ou mais articulação. Porque a gente não faz uma musculação, não tem um peso. Tá vendo? Então, às vezes, quanto tempo você tem de capoeira? Quanto tempo? Capoeira você tem? 3 meses. É, professor de educação física. Não tá em casa. Não vai ter uma tesoura, você manda aí. Mas eu discuti não, professor, isso aí. É ação, eu não aceitava isso aí. Bom, velocidade de desempenho. Aí você não fala que tô ensinando animais. Vamos lá, esquece. Fala igual, esquece. Não tá certo, desculpa. Não tá certo. É a resistência. Tá bom? Desculpa. A resistência, já vou explicar por quê. Força sim, porque não é porque você levanta um peso pesado que você está fazendo força. Você faz uma bananeira, Você faz uma força, tá bom? Uma queda de nível, você faz força. Então, força sim, velocidade sim, resistência já vou explicar por que não, e flexibilidade sim. A resistência a gente sempre escutou do nosso pai, vai, tem que puxar a roda para aumentar a resistência. Então, existem vias aeróbias, anaeróbia lática e a anaeróbia. Então, eu não vou ficar entrando nesse detalhe. O mais importante é vocês entenderem que a resistência seria mais utilizada naquelas modalidades que o cara fica mais de 30 minutos correndo. Maratona. Então, ela sim. Esse cara precisa treinar muita resistência. Ok? Então, você fala, pô, cara, então o capoeirista não vai treinar. Vai treinar resistência. Só que ele vai treinar resistência no comecinho. Ele está treinando capoeira. Então, por isso que faz 10 movimentos, não sei quantos movimentos. Mas a resistência ele não utiliza na prática. Por exemplo, se for falar de competição, são só 2 minutos. Então, não dá tempo de você ter que ter resistência. Sim, força e velocidade. Fala aí. Se a pessoa está puxando uma roda de 50, 60, o que é resistência? Boa pergunta, essa é a minha pergunta. A ideia é o seguinte, numa maratona ele pode parar? Não. O mestre
puxa sem parar, ele para no pé do berimbau. Se ele parou no pé do berimbau, ele já acabou o ciclo energético dele, tá bom? Então quando você está jogando capoeira, uma competição de 2 minutos, você não joga mais que 2 minutos. Você vai puxar com o cara, vai jogar mesmo, você dá uma paradinha e tal, você descansa lá um pouquinho, puxa uma música, então já não está mais treinando. A questão cardiopulmonar que está sendo falada, beleza? Então, as valências físicas predominantes das artes marciais e da capoeira seria força, desculpa professora, velocidade e flexibilidade, tá bom? A resistência, você vai usar ela quando? Você vai usar ela no comecinho, você vai ensinar o aluno tanto a força, tudo no comecinho, tá bom? E quando se falando de competição, pode ser uma futura oficina, vocês vão entender por que não se treina mais a resistência quando estiver faltando 1, 2 meses antes da competição. Porque essa resistência ele já adquiriu no comecinho. Agora tem que ser específico, a luta, velocidade e força, exclusivo de explosão, tá bom? Mestre, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Você falou que no começo a gente utiliza mais a fibra tipo 1, que é tipo fibra de resistência. Aí aqui, agora você está colocando que trabalha menos é a resistência na capoeira. Tem uma contradição que a gente usa mais fibra de resistência e acaba não trabalhando mais. Teria uma contradição, mas não está se falando de fibra, está se falando de linear aeróbico ou anaeróbico. Tá? Estamos falando dessa questão. Então, quando a gente fala de fibras, é uma outra ótica. Quando a gente fala de valências físicas, são outras óticas. E é por isso que é uma boa pergunta sua, porque ninguém nunca perguntou isso para mim, e é por isso que é uma grande confusão no Brasil. O Brasil não está preparado para as Olimpíadas. Entendeu? A gente não tem um aporte técnico, existe uma confusão. Então, falar de fibras de resistência é uma coisa, falar de via metabólica, aeróbica, anaeróbica, é outra situação. Legal? E quando você fala que o capoeirista começou a treinar, começa a treinar com resistência, depois vai treinar força, tudo, mas eu entendo assim, não se cultua na capoeira o treinamento esportivo. Então você vai treinar capoeira dentro dos fundamentos, aquilo que você conhece, então você vai treinar ela lá. Mas quando você tem uma meta, vou treinar para uma competição, então você começa a preparar aquele aluno dentro de um programa de treinamento. Aí sim entraria a questão, vamos treinar resistência agora, né, de uma forma mais intensa para a competição e depois vamos passar para a força. Você tem um cronograma, mas na capoeira não, na capoeira é muito livre isso. Né? Não tem essa noção de treinar, vamos treinar resistência ou vamos treinar força agora. Não, você vai ensinar os golpes e conscientemente você está lá treinando resistência naquele início. Né? Mas não tem esse conhecimento de treinamento dentro da capoeira, quem ministra a capoeira. Eu concordo com ele. Quando você está treinando, você quer algo melhorar. Você fica repetindo. Aí você fica 1 hora, 2 horas fazendo os mesmos exercícios e fazendo repetição. Isso é resistência. Fica lá 2 horas. Dentro desse manual para o capoeirista, tive que introduzir. Tá vendo? Fazendo leg press, fazendo ombro, fazendo desenvolvimento sentado, empurrando, fazendo elevação lateral. Tá bom? Mais uma foto. Na meia-lua de compasso, fazendo na meia-lua, botei o pessoal para fazer. Conheço a menina aqui embaixo. Aqui eu explicando, acho que eu tinha primeiro apresentado o solzinho da roda, depois eu espalhei para eles. Tá bom? A necessidade de fazer a resistência contra a meia-lua, uma técnica completa, a gente vai praticar lá, você vai preparar para a prática. Fizemos então na queixada, fizemos na cocorinha, tá bom? Ó, nada de material, tudo manual, muito legal. E aí eu finalizo com essa aqui, que aí eu falei assim, mas também tem que ter uma técnica, senão você vai ficar tudo torto. Então há uma necessidade de tentar manter uma postura. Aqui eu ainda corrigiria a minha coluna inteira um pouquinho, não é ficar assim, você tem que tentar manter uma postura que você vai fazer força contra a resistência do colega. Então a sua postura tem que estar, a sua saúde tem que estar certinha, a sua postura, tá bom? Então uma perna é mais forte que uma mão, né? Então eu apoio 2 mãos. Okay? Mesmo que depois eu vou aliviando, mas eu fico com uma mão só forçando o ombro contra a bênção dele. Pô, o cara vai dar uma bênção, eu vou segurar a minha, pô, machuca, então é mais fácil. Então, muitas vezes colocar as 2 mãos, tá vendo a postura? Eu coloquei essas fotos aqui exatamente para mostrar como deveria ser a postura do colega que está fazendo a resistência contra, tá bom? Não existe uma regra, mas a necessidade de se precaver. Eu acho que percepção subjetiva de esforço. Não dá para a gente fazer hoje, mas só para vocês entenderem. Cara,
Como é que você iria avaliar isso? A gente vai fazer em prática. A gente vai fazer 5 minutos de um treinamento, vamos fazer alguns golpes, sem a resistência. E depois a gente vai fazer mais 5 minutos com a resistência. Eu quero que vocês avaliem. O que é isso aqui? Ó? Percepção subjetiva de esforço, escala de Born. Vai de 6 a 18. Na verdade é de 6 a 20. Já está escuro aqui. Então, terminou o treino, você tem um papelzinho lá, você pode falar para o seu aluno, é uma avaliação, isso é comprovado. Vou desligar a minha, depois eu pego de vocês, que a minha memória tá curta. Não é só do celular não, da cabeça. Vai tocando baixinho. Vai tocando baixinho. Essa Maria descontante que é para quebrar a porta. Vem pra frente, Matheus, vai pegar a Tainá e você. Já vem 10, pô. Vamos ali. 3, 4, 5. Troca a pé. Ou troca o lado, troca a pé é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Meu martelo nunca foi bom nem de jovem, e mais idoso é pior ainda, né? Sempre especializei no martelo giratório. Vamos colocar o mexado que vocês falam, senão não presta, tá? É um, né? Quem sabe fazer, faz direito. 1, 2, 3, 4, 5. Não, pra mim foi acima. Quanto que eu falei o número que tem? 16. 16, né? Então fique em pé, gente. Vou pedir para o outro levantar. Fique em pé. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Intensidade. Tá meio que empatado. Pode sentar. Tá bom? Vamos ver como é que fica quando a gente fizer o TRM. Tá bom? Vamos ver se vamos supor assim. Será que empata de novo? Tá bom? Vamos fazer com a bênção. Vou explicar agora o piloto. Aí a gente vai formar aqui. Aí volta de novo. Tem que ser rápido isso, tá bom? Eu tentei fazer em Jaú e estava tudo parado, ninguém prestava atenção. Então eu vou explicar o golpe, bora forma dupla. Agora volta de novo. Explica o golpe, forma dupla. E Jaú não deu muito certo. O cara não escutava de lá e ficava praticando. Aí eu não vou mandar o cara parar, né? Tá bom? Então a bênção, gente, você pode ficar desse lado aqui, ó. Porém você pode atrapalhar o movimento do colega. Fica do lado ao contrário. Mas todo mundo faz, gente. O mais importante, ele não tem que ficar preocupado. Ai, a mão tem que estar aqui. Essa mão ele pode até apoiar aqui em mim. Porque o objetivo é fazer pressão, fazer uma resistência. Ele vai fazer a bênção, faz a bênção. Faz a bênção normal, bora. 1, chuta. 2, 3, 4, 5. Aí eu vou em troco de perna. Aí ele vai falar mais ou menos. Se eu fizer muita força, ele vai falar menos. Mais ou menos. Beleza? Olha lá, duas mãos.
Para não forçar minha coluna, tá bom? Se eu fizer aqui, eu faço uma força com o ombro com a coluna. Bora, força. 1, você fala. 2, força, 3. Tá certo aí, é. Você está achando uma parte que não é proibida, hein? 5. Tá bom? Vamos treinar isso aí. Força, hein? Força ou não força? Força ou não força? E está falando. Ó, o bagulho é louco. Força ou não força? Para que seja matematicamente certo, bate no pé certinho. Então eu vou contar aqui mais baixo. Vou contar 1, aí vocês fazem 2, 3, aí vocês fazem certinho até a foto vai ficar melhor. Vai lá, bem baixinho. Vou tirar uma foto legal mais aqui. Olha lá, na contagem. 1, 3, 2, segura aí, deixa eu contar. 3, 4, 5. Troca de perna. Fica legal agora. Sai do chão, violão. Na contagem. 1, 2, ou melhor. 3, 4, 5. Troca de colega. Troca de colega. Troca aqui. Quem fez a resistência faz o voto. Na contagem. 3, 2, 1. Foi. 1. Muito fala. 2. Silêncio. 3. Espera contar. 4. 5. Troca de guerra. Eu tô perdendo muita cidade. Vou parar o contrário. Telão bonito da pega. Segura aí, põe a mão na mesa, passa a mão, eu quero tirar essa foto. 4, 5. Agora troca. Quem fez a resistência, toma uma peça. Na contagem, 3, 2, 1. Aê, força! Na contagem, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Roda. Fechado ou fazer fechado? Nossa! Ó, até saiu dor de cabeça, vai lá. Ó, o objetivo é não deixar a perna vir com tanta facilidade. Eu só acompanho aqui, vai lá. Ó, faço uma resistência, vai lá. Eu faço uma resistência mais lateral do que até frontal. O frontal ficaria mais para dentro mesmo, do golpe com gás. Esse aqui é um golpe sempre circular. Então ele vai vir para cá. Eu não quero que ele venha com facilidade para cá. Eu vou seguindo. Tá bom? Entendeu, gente? Vamos para a prática? Prática é melhor. Bora? Tem gente falando aí, né, gente? Sem falar, pessoal, sem falar. Ô, pessoal falador.
De lado. Segura de lado. Tá errado. 4, 5. Abre a roda aqui. Então, tem a armada. A armada tem o tempo 1, tem o tempo 2, teria o tempo 3 com o joelho flexionado, o 4 fazendo a armada. Então a gente só vai fazer esse tempo aqui, ó. Vai parar, como se fosse a questão do colega põe a mão, você faz. Vai parar, o colega põe a mão, você faz, tá bom? Alguma dúvida? Vamos com aqui interrogação. Vamos ver aqui. Ele vai fazer pra cá, né? Ele vai parar, eu faço aqui, ó. Olha lá, vai lá. Olha lá. Quase. Não, para lá, pode parar. Vai parar. Vai ter que parar, não tem jeito, obviamente. Tem que parar. Não dá nem meio segundo, vai lá. Vem. Aí, com a liberdade você já consegue pegar. Agora eu vou conseguir fazer sem parar. Ó. Senão pega com a mão do colega vai bater também, ó. Aí, ó. Tá bom? Tá vendo que tá fazendo resistência? Cansa, só fazer, cansa. Vamos pra prática? Bora pra prática. Aí só falta a minha lua e acabou. Vai fazer isso aqui. 3, 2, vai valer. Olha lá. 1. Escova por baixo. Aí. Vamos fazer mais devagar, hein? 4, 5. Não é embaixo, é forçando. Solta a armada aí, Igor. Solta a armada. Aê. 3, 2, 1, valeu! 1. Os caras estão disputando. Você É uma posição. Valeu! 1, 2. O tamanho do negro, filho. 4, 5. Eu vou platear. Aí eu vou chamar a minha. Isso não existe, eu estou evitando só para tirar foto, para tudo ficar igual. Eu vou chamar esse movimento, o 1 da resistência e o 2 é quando ele vem aqui, ó, vem a minha lua. Eu quero todo mundo com a perna aqui fazendo a resistência aqui, vai ficar uma foto legal. Eu quero tirar foto, tá bom? Então vai ser assim, eu vou falar o tempo 1 da minha lua, vai lá. 1. O tempo 1 da resistência, fica todo mundo lá, eu posso até tirar uma foto. O tempo 2 da resistência, vem. Aí vocês param. O tempo 3 da resistência, vocês vêm, eu tiro foto, tá bom? É só para tirar foto, depois vocês começam sem tempo, tá bom? Tempo 1 da minha lua, pode fazer. Tempo 1 da minha lua. Põe a mão na frente. Pode pôr a mão. Quero tirar foto. Tá lembrando, gente? Continua aí. 10 segundos. Agora, o tempo 2 da minha lua e o 2 da resistência. 2 da minha lua e o 2 da resistência.
ficar aí, fazendo favor. Eu sei que cansa. Agora o tempo 3 pode treinar. Pode treinar. Aqui mora o perigo. Desculpa. Vou passar na frente, desculpa. Bom. Troca de perna! Eu esqueci de contar, eu vou contar, hein? Troca de perna! Nossa, já tá cá? Fiquei tirando foto no bloqueio. 1, 2, 3. Troca a função agora, troca. Você segura dele agora, rápido. Olha lá, já tá indo. Filma os tocador. 5. Troca de perna. 1. 5. Beleza, pessoal? Vai na roda aqui, ó. Tá difícil segurar aí? Matheus, aí é perto. Você é um goleiro, Se eu pedisse para vocês avaliarem seria abaixo de 5 a 5.